Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 7. Lucas 7, a partir do versículo de número 11. Diz assim no texto bíblico, na Sagrada Escritura, Lucas 7, verso 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao ver a viúva, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque em meio a toda essa dificuldade, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado a Deus pela vida, pela saúde, pelo cuidado do Senhor, e cada dia que o Senhor tem nos acrescentado, nós louvamos e glorificamos o teu nome por isso também. Agora, Senhor, fala ao nosso coração, produz frutos pela palavra do Senhor em cada um de nós, que esta noite sintamos, ó Deus, que tu estás falando aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto fala que Jesus ele está seguindo o seu caminho, a sua jornada, e Jesus percebe que há um enterro, há um grupo, um cortejo fúnebre caminhando. Jesus vem caminhando com os apóstolos e aquele cortejo fúnebre, aquele grupo que está indo para o local do sepultamento, eu posso chamar de cemitério, aquele grupo está levando o corpo de um jovem que havia morrido. E esse jovem, diz a Bíblia, que ele é filho único de uma viúva. Ou seja, ela já havia perdido o esposo e agora perdeu o filho também. Quando, evidentemente, nós perdemos algo que nós podemos ver o tempo nos restituir. Nós podemos, por meio do trabalho, comprar algo que nós perdemos. Nós podemos, de alguma maneira, conjecturando, administrando a dificuldade, podemos restaurar a situação. Sempre restará em nós uma esperança. Sempre nós vamos nos esforçar e nós vamos acreditar que de alguma maneira aquela situação vai se resolver. Mas o texto fala de uma mulher que perdeu o esposo. E ao perder o esposo, evidentemente pela morte, por isso era viúva, ela sabia que a vida dele não seria mais restaurada, que ele não lhe seria restituído para a convivência familiar. E ela então fica em dificuldade, porque evidentemente esse homem participava na administração da casa, os recursos para que a família pudesse viver, ela e o filho e também o esposo. No entanto, agora ela está viúva, ou seja, o esposo morreu. E na dor, no sofrimento, no esforço de criar o filho único que lhe restou, alguém que poderia caminhar com ela, diminuindo o seu peso, o seu fardo, a sua dificuldade. Alguém com quem ela poderia compartilhar a dor que estava sentindo. Ele fica doente, ele adoece.
E diz o texto bíblico, e ele morre. É uma segunda dor em cima de uma dor anterior. Perder o esposo já significava uma perda muito grande. E perder o filho significava perder tudo. Porque uma mulher precisava de um homem para ser representada socialmente. Para ir até o juiz, instaurar, por exemplo, diante do juiz, um caso, uma situação que ele pudesse julgar. Ela precisava de um representante que fosse o seu marido ou o seu filho. Ela se tornou completamente desamparada na sociedade em que estava. E quem perde tudo sabe a dor que vai sentir. Quem perde tudo tem dificuldade de olhar e pensar, vai ser restaurado, vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que a minha vida possa mudar, que eu possa ter equilíbrio outra vez, que eu possa viver uma vida abençoada outra vez. E ela tem que sepultar o filho. E é no caminho do cemitério que ela encontra Jesus. Antes de chegar ao cemitério, existe uma possibilidade de mudar. Antes de chegar ao cemitério, existe uma saída, se você encontrar Jesus. Ela está levando o filho, e há um cortejo, amigos estão ali, e ela é intitulada pela Bíblia Viúva de Naim, e ela está conduzindo, está indo para o cemitério. Jesus se aproxima, vai se inteirar a respeito do que está acontecendo, e alguém diz: olha, ela é viúva, só tinha esse filho, e o filho morreu. Jesus olha para ela e diz a ela: não chores, não chore. Como não chorar? Em meio à dificuldade, em meio ao problema, em meio à perda do marido, em meio à perda do filho, sozinha, voltar para casa, deitar-se na cama, olhar para o teto, olhar para o lado, não ver ninguém, ficar sozinha dentro de casa, abandonada, se sentindo totalmente desamparada e sem perspectiva de futuro. Jesus olha para ela e diz: não chore. Antes de chegar ao cemitério, se você encontra Jesus, você tem uma saída. Não fique esperando a morte chegar. Não fique esperando o dia de ir para o cemitério. Eu digo a você, antes de chegar ao cemitério, você precisa encontrar Jesus. Jesus se aproxima, olha o jovem, ele está deitado numa cama, numa maca. Jesus se aproxima dele e diz: jovem, a ti eu te digo, levante-se, fique de pé. Ele abre os olhos, ele estava morto, agora Jesus lhe restitui a vida. Ele abre os olhos e ele senta-se na padiola e ele fica de pé. Diz a Bíblia que Jesus pegou o filho e o restituiu à sua mãe. Não somente Jesus vai dar vida a ele, mas vai dizer a ela que ele é dela, ou seja, que ele faz parte da vida dela de novo. Jesus está dizendo a ela: olha aqui, o que você perdeu, eu estou restituindo a você. É possível, não importa a situação, busque restituição da sua vida, da sua integridade, da sua família, do seu trabalho. Busque a restituição em Cristo Jesus. E aí ela olha para o filho, o abraça, recebe, provavelmente beija o filho chorando, e os que estão ao redor ficam maravilhados. Diz: grande profeta, ninguém foi capaz de fazer na história de Israel o que esse homem está fazendo. Eu digo a você esta noite, ninguém pode fazer na sua vida o que Jesus é capaz de fazer. Ninguém é capaz de restaurar a sua vida como Jesus é capaz de restaurar. Ninguém está tão preocupado e pronto a socorrer você como Jesus está pronto para te socorrer e abençoar a sua vida. O texto é muito claro. Jesus para
no enterro e restitui a vida àquele jovem. Qual é a sua caminhada que Jesus tem que parar? Que vida você está vivendo que você precisa que Jesus diga a você: pare, eu quero restaurar a sua vida, eu quero começar de novo. O que é que você está experimentando que o Senhor Jesus possa fazer algo por você, dizendo: eu vou mudar a sua vida? Você já parou para pensar nisto? Ele pode fazer isto. Eu gostaria de orar por você. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Você que está aqui esta noite, você que está assistindo a transmissão ao vivo do culto, aí onde você está, aí no seu banco, feche os seus olhos agora. Imagine que você está na caminhada, não a mulher, não a viúva. Imagine você caminhando e Jesus fica em pé diante de você. Ele olha nos seus olhos e diz a você: o que está acontecendo? O que está se passando na sua vida? E ele diz a você: não chores, não chore. Para você tem saída. Eu posso ajeitar a sua vida, eu posso abençoar você, eu posso te dar salvação. Não chore. Eu posso restaurar a sua vida, sua família. Eu posso restaurar você. Sabe o que ele quer dizer a você? Levante-se. Jesus olhou para aquele jovem e disse: levante-se. E ele ficou de pé. Jesus está olhando para mim, está olhando para você e dizendo: levante-se, comece uma vida nova. Ainda há restauração para você. Você quer fazer isso esta noite? Feche os seus olhos e diga agora no seu coração, na sua oração: ó Jesus, esta noite, Senhor, eu abro o meu coração e eu quero começar uma vida nova na presença do Senhor. Eu quero. Restaura, Jesus, a minha vida. Restaura, Jesus, os meus sonhos. Você quer fazer isso esta noite? Diga ao Senhor: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida para que o Senhor possa me abençoar. Você quer fazer isso? Você que está aqui, aí onde você está, levante a sua mão dizendo: você que está nos visitando esta noite, eu quero. Deus abençoe.